Muito bem, vamos então aproveitar o nosso tempo. Eu convido você a se colocar em pé na presença do nosso Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 12 do Apocalipse para a nossa meditação nesta manhã. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Que o texto sagrado diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Só esse versículo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Faça a sua oração, faça o seu pedido a Deus. O Senhor está aqui no nosso meio. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. A igreja do Senhor está reunida. O Senhor está aqui, o dono da igreja, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. Ele está neste lugar. Que o nome dele seja exaltado, glorificado para sempre. Faça a sua oração, glorifique a Deus pela sua vida, glorifique a Deus por tudo que ele tem feito por você, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Vamos orar. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque Tu és Deus e não há outro. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado os nossos pés para que não tropecemos em pedra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado da tentação, o Senhor tem nos livrado do mal, Senhor. Muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado. E nesta manhã eu te peço, abençoe o teu povo, Senhor, que veio para te adorar, que veio para te glorificar. Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, que o Senhor estenda as tuas mãos para salvar, que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, para libertar. Pai Santo, abençoe o teu povo que está presente, abençoe aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã, abençoe aqueles que vão nos assistir através das redes sociais. Coloque as tuas mãos sobre esta casa, levanta esse doente que está acamado, ó Senhor, liberta este filho, Senhor, que está sofrendo nesta casa, liberta esta família, Senhor, que o teu poder seja estendido, Senhor, seja coberto sobre esta casa, faça um milagre nesta família, Senhor, liberta, salva, cura e transforma. Abençoe todo o teu povo, abençoe toda a tua igreja, Senhor, e que todo mal seja varrido, seja banido pelo poder do nome do Senhor Jesus, que as doenças sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Santo, muito obrigado. Fale aos nossos corações nesta manhã, trazendo, Senhor, fortalecimento, renovação, derramamento
derramamento do Espírito Santo, ó Senhor, regenerando cada vida, Senhor, cada organismo seja regenerado pelo poder do Espírito Santo. Abençoe o teu povo nesta manhã e fale aos nossos corações. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Podemos assentar. Muito bem. Eu gostaria de falar hoje sobre a igreja triunfante ou igreja vitoriosa. Irmãos, se a palavra de Deus fala sobre vitória, é porque tem luta. Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em 1 João 5,4 diz lá: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós estamos num mundo de batalha, num mundo de guerra. Agora, por que esse mundo é um mundo de guerra? Para que nós possamos entender, é preciso voltar lá no princípio, voltar lá no Gênesis, e vamos entender por que nós estamos vivendo em batalha. A palavra de Deus fala para nós, em todo o Velho Testamento, que Deus criou um ser para guardar a terra original, porque geralmente a maioria das vezes não toca nesse assunto, porque o versículo 1 de Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, quando Deus criou o céu e a terra, criou os céus e a terra, Ele não criou para que ela fosse uma terra vazia, porque na sequência do versículo dizia: a terra era sem forma e vazia. Então, quando Deus criou a terra original, Ele criou um ser usando a classe mais elevada dos anjos, que são os querubins, e esse querubim foi revestido de poder e de autoridade para governar a terra original. E esse querubim, logicamente, todo criador de determinada coisa, por exemplo, o criador da energia elétrica, o criador do equipamento eletrônico, ele não usa toda a sua capacidade para fazer, ele usa um percentual da sua capacidade para poder fazer aquilo. Principalmente quando tem coisas ou criações, ou criaturas, ou invenções que vão depois se levantar contra ele. Então ele sempre faz aquilo que é limitado.
ou às vezes várias cabeças pensantes, para criar um determinado programa, ou seja o que for. Então, quando Deus criou o querubim, ele o revestiu de poder. Vamos ver aí em Isaías 14, 11 ao 15, já está aqui na minha mão, eu vou ler. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Aqui nós temos a criação do querubim, que Deus colocou para governar a terra original, o revestiu de autoridade. Vamos ver Ezequiel 28, 14 e 16. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Versículo 14. Ezequiel 28, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele criou um ser perfeito, mas toda criatura de Deus tem a sua liberdade ou livre-arbítrio. Deus é tão extraordinário que, logicamente, ao criar o querubim com autoridade, com poder, Deus deu a ele um poder limitado. Se deu limitado, imagina se tivesse dado todo o poder. Então Deus sempre põe o limite, para que as fronteiras não sejam passadas, que os princípios não sejam quebrados. Então, Deus colocou este querubim ungido para governar e cuidar de toda a terra. Só que ele quis tomar o lugar de Deus, como diz o texto aqui. Subirei acima das estrelas e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Quer dizer, ele já quis tomar o lugar de Deus, mas Deus é o Todo-Poderoso, Deus é soberano, Deus é dono do céu, Deus é dono da terra, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Deus é Deus de todas as coisas. Então ali ele assinou a sua sentença de destruição. Ele perdeu o seu estado original. E a palavra de Deus mostra que ele, que vestia de pedras preciosas e andava no meio das pedras fogueadas, pedras de fogo, agora a sua cama é uma cama de bichos. Está aqui no versículo 11 de Isaías 14. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus tambores, dos teus alaúdes,
os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. A sentença foi tão pesada sobre Lúcifer, que a sua cama, ao invés de ser uma cama confortável, uma cama de quem tem autoridade, a sua cama seria forrada de bichos. E a sua coberta seria uma coberta de bichos. Ele deitado e bichos andando sobre ele. Essa foi a sua sentença. E ele perde o seu estado original. Ele perde a sua beleza. Ele perde o poder limitado que Deus o havia dado e ungido para que ele governasse o mundo antigo. Então ele perde. E o mundo vira um caos provocado por ele mesmo, destruindo toda a terra original. E Deus então faz uma recriação no Gênesis. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus habitava sobre as águas. Então ali no Gênesis, Deus começa a recriação. A recriação da terra. Aí eu acredito que o querubim estava de olho em tudo que Deus estava fazendo. Estava olhando tudo que Deus estava fazendo. Quando Deus cria, faz a divisão das águas da terra, que a terra foi mergulhada nas águas, e Deus chamou a terra, e ela brotou do centro das águas, e Deus foi criando os animais, as aves, as plantas. Deus foi criando tudo. E aí ele para toda a sua obra no sexto dia para criar um ser que vai governar este novo céu, esta nova terra. Aí ele pega o pó da terra, faz um barro, modela o ser que ele queria criar e coloca nesse ser o fôlego da vida. E ele diz lá em Gênesis capítulo 1, 26, vamos ver o que está escrito aí. E disse Deus: façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, está no plural, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Até aí tudo bem. Agora diz: e domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ali Deus deu a autoridade que ele havia dado para o querubim. Vai prestando atenção, para a gente entender a guerra que nós estamos nela. E eu acredito que o querubim, a boca dele ficou seca quando ele viu Deus entregando toda a autoridade, domínio para o ser que ele havia criado. Eu acredito que ele é como um touro que quando solto na arena, ele vê o toureiro e ele começa a raspar o seu casco no chão, levantando poeira, querendo pegar o toureiro. Eu imagino Lúcifer vendo Deus entregando a autoridade que era dele para o homem, para Adão. Então ele começa um plano que é o seu próprio nome, o plano diabólico. Ele começa então a idealizar, colocar em rascunho o seu plano diabólico para poder destruir aquele que está ocupando o seu lugar. Então ele escuta o que Deus deu de ordens para Adão.
De todas as árvores comerá, do seu fruto comerá, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerá. Opa! E Satanás Lúcifer foi anotando tudo. O ex-ungido, o ex-querubim, estava anotando tudo. É ali que eu vou pegá-la. É ali que eu vou pegá-la. E Satanás nunca tem pressa. Eu lembro de um pastor que dizia assim: o inimigo anda com saco de cunha nas mãos, nas costas. Cunha é aquilo que encava, para encavar machado, enxada, para trabalhar. Ele anda com um saco de cunha. E quando ele viu a brecha, ele põe uma cunha. E não tem pressa para entrar ali. Ele vai esperando. Cada oportunidade que o ser dá, ele aperta a cunha mais um pouquinho e vai abrindo um espaço maior, até que ele possa entrar. Quando ele vai pegar alguém, ele não pega a mão inteira, ele pega um dedo. E segura aquele dedo. Depois ele pega o segundo, até que ele pegue as duas mãos todas e tenha domínio sobre aquela vida. Assim ele fez, ele esperou tudo. Não teve pressa, ele já sabia do plano de Deus, ele já sabia que Adão deveria estar debaixo da ordem dele, da obediência dele, e ele estava planejando como. Aí isso leva tempo, aí Adão sente sozinho, Deus cria para Adão uma companheira que lhe seja idônea, uma ajudadora. Aí foi exatamente aí que ele teve a oportunidade, quando Eva saiu de perto de Adão. Irmãos, todo casal, pai, mãe, tem que estar unidos nas suas lutas. Porque Satanás aproveitou o momento que Eva estava só. Estava desguardada, desprotegida, porque o homem ao lado da esposa e vice-versa é uma proteção para o seu casamento. Os pais olhando seus filhos é uma proteção para os seus filhos. Ainda que o filho não goste: pai, eu não sou criança não, mas eu estou de olho em você. Então Satanás aproveita essa oportunidade, o querubim ungido, que agora virou adversário de Deus. Preste bem atenção, adversário de Deus. Ele planeja, então, a hora que ele vê Eva sozinha, então ele pega todo aquele plano de Deus e revê aquele plano e fala assim: olha que árvore bonita, boa para se comer. Aí vem a concupiscência dos olhos. Olha como é que essa árvore é bonita. Era exatamente a árvore que não podia comer. Olha que árvore bonita. A Eva olhou, cadê o Adão? Talvez estava dormindo. Se Adão estivesse lá, ele pegava aquela serpente, mas dava pancada nela: some daqui. Porque ele tinha autoridade. Deus deu autoridade sobre os répteis. E agora Satanás, o querubim vira a antiga serpente. Então Adão tinha autoridade sobre ele. Mas agora Eva, distraída, ele fala: olha como é que essa árvore, olha como é que esses frutos são belos. Aí ela olha, aí desperta desejo incontrolável de comer. Concupiscência é uma palavra grega que se diz desejo forte, desejo que eu não consigo controlar. Aí ele fala para ela: boa para se comer, desperta desejo
concupiscência da carne, vontade de comer, desejo incontrolável de comer. E esta também é boa para dar conhecimento, soberba da vida. Sair da dependência de Deus. Eu tendo conhecimento, eu não preciso mais de Deus. Então, o que levou Lúcifer à queda? A sua soberba. Eu quero ser mais, eu quero ser o melhor, eu quero estar no comando, eu quero estar na frente de tudo, eu quero ser adorado, não mais esse Deus, mas a mim. Aí quando ela come, era isso que ele queria. Talvez ele leve também para o seu marido. Quando o marido come, eles perdem a sua vida espiritual, eles morrem espiritualmente. Aí um começa a ter vergonha do outro. Aí ele começa a ter vergonha de Deus. Esconderam de Deus. E Deus que vinha todo dia falar face a face com Adão. Agora Adão está escondido. Aí Deus sabia onde que ele estava. A moita as arvorinhas pequenas, as pequenas árvores estavam balançando, ele estava no meio da moita. Adão! Deus falou: eu estou te vendo aí, mas Adão, onde está você? Porque ele queria ver a resposta de Adão. Já viu quando você brinca de pique-esconde? De vez em quando a gente brincava lá em casa com a Eloá, com o Arthur. Aí a Eloá ia para trás da cortina. Aí eu falei: eu não estou vendo onde está a Eloá, estou vendo ela lá, aquele monte atrás da cortina balançando. Eu não estou vendo a Eloá. Deus estava vendo Adão, mas perguntou: Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Por que você está escondido? Porque eu ouvi a tua voz e temi. Mas por que você temeu? Porque eu estou nu. Ele tornou-se nu espiritual. Não podia ver Deus face a face mais. Perdeu a sua autoridade. Por quê? Porque Satanás, ele era, no Velho Testamento, inimigo número 1 de Deus. Vai prestando atenção. Aí Deus mostra que Ele sempre traz a oportunidade para o ser humano. Satanás, em todo o Velho Testamento, você não vê no Velho Testamento demônio manifestando. Poucos são as ações de demônios no Velho Testamento. Uma delas é Saul, que quando o Espírito Santo saiu dele, o demônio entrou. Parece que é o único relato de pessoas endemoniadas no Velho Testamento. Algumas outras são superficiais. O demônio passou, a pessoa sentiu um calafrio. Mas você não vê manifestação de demônio. Você já viu o profeta expulsando demônio no Velho Testamento? Você não vê. Já viu Elias expulsando o demônio? Não vê. Por quê? Porque Satanás era inimigo número 1 de Deus. Aí passa todo o Velho Testamento. Aí vem as promessas de Deus sobre a vinda de Jesus. E quando Jesus vem, quando o nascimento de Jesus, preste atenção nisso agora, tudo que nós vamos fazer para Deus, não toque trombeta. Porque quando tocamos trombeta, o inimigo é o primeiro a sair, planejar para a destruição. Então, o anjo aparece para os pastores naquela madrugada, naquela noite, anunciando o nascimento de Jesus. Seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí Maria começa
ficou grávida. Toda a história nós já conhecemos. Aí os magos saem lá do Oriente, pelos os escritos proféticos, o rei dos judeus nasceria em Belém. Aí eles vêm para trazer uma oferta para o rei dos judeus, que era rei, profeta e sacerdote. Cada oferta simbolizava o ouro, simbolizando o reino, o rei, o óleo simbolizando o sacerdócio, a mirra, ouro, incenso e mirra, ouro, incenso, sacerdócio, mirra, o rei, sacerdote, profeta. Os três ministérios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. E eles então chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que nós vimos? Nós estamos seguindo a sua estrela desde o Oriente e nós viemos para adorá-lo. Aí essa notícia chega aos ouvidos de Herodes e ele fica sabendo: traz esses reis aqui. Aí eles contaram para Herodes que vieram seguindo a estrela, porque segundo as profecias, o rei dos judeus nasceria em Belém. Aí, quando Herodes perguntou a eles: olha, quando vocês acharem o rei, fale para mim, para que eu vá adorá-lo. Ali já era o inimigo de Deus, querendo fazer o bloqueio de quem estava vindo para ocupar o seu lugar. Aí você já sabe da história. Quando os reis magos encontraram Jesus, fizeram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E aí quando eles iam voltar para dar notícia para Herodes, o anjo apareceu para eles e disseram: não volte, não fale para Herodes, porque ele vai procurar matar o menino. Aí eles foram para outro lugar. Herodes ficou sabendo que os magos foram embora, ele ficou nervoso. Então, para poder matar o Filho de Deus, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Está dando para você entender? Tem coisas que só eu e você e Deus tem que saber. Só você e Deus tem que saber. E talvez até o seu cônjuge, ou às vezes dependendo até o seu filho. Mas existem coisas que tem que ficar no seu coração. Aquilo que Deus, o projeto que Deus colocou no seu coração, espere ele acontecer, para que depois você possa revelar quando tiver já realizado. Não saia falando, porque Satanás vai fazer o bloqueio. E matou todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Isso poderia ter sido evitado se os magos não tivessem tocado trombeta. Está dando para você entender? Aí Maria teve que fugir para o Egito com Jesus. Aí preste atenção agora, ali o comecinho, quando proclamaram o nascimento de Jesus, Satanás falou: não vou deixar. Aí ela teve que fugir para o Egito. E lá no Egito ela ficou escondida até Herodes morrer. Quando Herodes morreu, ela volta. Mas ela ficou com medo de ir para Jerusalém, porque o filho de Herodes estava reinando em seu lugar. Então ela foi para Nazaré. Por isso que ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, o Jesus de Nazareno. E lá ele ficou tranquilo, trabalhando como carpinteiro na carpintaria do seu pai. Vai prestando atenção. Ninguém foi lá perturbá-lo, ninguém foi lá para matá-lo. Mas o dia quando ele completa 30 anos, ele procura João Batista para ser batizado. Prestando atenção. Procura João Batista para ser batizado. E João Batista estava no Rio Jordão, batizando por arrependimento.
Aí Jesus vem: João, eu quero ser batizado por ti. Ele eram primos. João era filho de Isabel, Jesus era filho de Maria, as duas eram irmãs. Tanto Jesus como Isabel já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando ela se encontra nas montanhas lá na Galileia. Aí João Batista fala: eu que careço ser batizado por você, e você vem a mim. João, convém que cumpra toda a justiça. Então João batizou Jesus. Quando Jesus foi batizado, preste atenção agora. Quando Jesus foi batizado, Mateus 3,16. Quando ele foi batizado, olha o que aconteceu com ele. E sendo Jesus batizado, saiu ou subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Naquela hora, Jesus foi ungido pelo céu. Preste bem atenção. Adão foi ungido por Deus como autoridade. O querubim foi ungido por Deus para governar a terra. Adão foi ungido por Deus, autoridade sobre a terra. Agora Jesus é ungido do céu por Deus para realizar as obras de Deus. E quando ele é ungido por Deus, o que acontece com ele? Satanás brota. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E foi Jesus, logo depois que ele saiu das águas, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá, quando ele estava no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum, quem é que aparece ali? O ex-querubim ungido. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele queria que Jesus obedecesse a ele para quebrar Jesus, para tirar a autoridade de Jesus. Se Jesus quisesse, se Jesus fosse soberbo, eu vou mostrar para você que eu tenho autoridade. Pedras, vire pães. Oh, era isso que eu queria. Mais um derrotado. Mas Jesus estava na palavra, por isso a palavra não pode sair do nosso coração, a palavra não pode sair da nossa boca, devemos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Jesus venceu a soberba. Jesus venceu a soberba. Ele estava com fome, estava. Ele precisava comer, precisava. Mas ele renunciou à sua carne para não perder o que Deus deu a ele. A unção do céu, o poder do céu. Aí agora, quando o poder está na mão de Jesus, Satanás vira adversário de Jesus. Agora ele não é adversário de Deus mais. Ele agora é adversário de Jesus. Agora ele é inimigo de Jesus. Aí ele aparece a segunda vez. Ele aparece a segunda vez. E leva Jesus no alto do pináculo do templo. Carregou Jesus. Ele ainda tinha autoridade. Ele ainda tinha um pouco de poder que sobrou. E conseguiu levar Jesus. Voou com Jesus. Diz os historiadores que a torre tinha 200 metros de altura. Levou lá Jesus no pináculo do templo. E disse para ele: se tu és o Filho de Deus, pula lá embaixo.
porque está escrito. Já que ele usou a palavra, eu vou usar também. Só que em contexto errado. Ele poderia estar, está escrito no Salmo 91, verso 11, se não me falha a memória. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pule, e os anjos vão te amparar lá embaixo. Aí Jesus disse: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou o quê? Escritura de novo. Para vencer o inimigo. Aí pela terceira vez Satanás leva Jesus no alto monte, e lá ele estala o dedo, aparece um telão com todos os reinos do mundo, a glória deles. Tudo isso eu te darei se você me adorar. Tudo isso será seu. Olha, ele atacou a concupiscência da carne. Olha onde que a mesma estratégia que ele usou com a Eva, estava usando com Jesus. Jesus estava com fome, transforma essas pedras em pães. Concupiscência da carne. Agora, ele leva Jesus e fala assim: se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo e a glória deles, soberba da vida. Tudo será seu. Você será maior do que todo mundo. E depois levou Jesus para a concupiscência dos olhos. Então, irmãos, Satanás virou inimigo número 1 de Jesus. Jesus escolhe, logo após a tentação, Jesus escolhe os seus discípulos. E eu pergunto para você, enquanto os discípulos estavam andando com Jesus, algum discípulo foi ameaçado de morrer? Nenhum deles. Porque Satanás não era inimigo dos discípulos ainda. Está dando para você entender? Todos queriam matar Jesus. Quando Jesus falava alguma coisa, olha, ele está dizendo blasfêmia, vamos matá-lo. Aí Jesus tinha que fugir. Várias vezes Jesus teve que fugir para não ser morto. Mas o discípulo ficava tranquilo, numa boa. Mas quando Jesus morreu, mas antes de morrer ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, porque do alto virá o poder sobre vocês. E isso vai acontecer nos últimos dias, porque se a igreja ficasse mais tempo, ninguém se salvaria. Jesus mesmo disse que os tempos seriam abreviados, porque se não abreviar, nenhuma alma se salvaria. Então, Deus planejou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no fim dos tempos, nos últimos dias. Quando Jesus morre, volta para o céu, 120 discípulos estavam em Jerusalém. Quando o poder veio sobre eles, o que começou a acontecer com os discípulos? Perseguição. Agora, o inimigo não era mais nem de Deus, nem de Jesus, era da igreja. Vamos ver? Está escrito? Efésios capítulo 6, 10 ao 12. Por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Satanás virou inimigo da igreja. Inimigo da igreja. 1 Pedro 5, 8 e 9. Olha o que está escrito aí, por gentileza. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, adversário de Deus, adversário de Jesus, é o que está escrito? Adversário de quem? Vosso adversário, meu adversário.
seu adversário, adversário da igreja, inimigo da igreja. Não é inimigo de Deus, não é inimigo de Jesus, mas agora inimigo da igreja. Vosso adversário anda em derredor, ele continua andando ao redor do mundo, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Satanás não é mais inimigo de Deus. Satanás não é mais inimigo de Jesus. Satanás é inimigo nosso. É inimigo seu. É inimigo da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Olha o que Jesus preveniu a igreja. Mateus 16, verso 18. Jesus estava perguntando aos discípulos assim: o que o povo está dizendo aí quem sou? Uns estão dizendo que o Senhor é profeta, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que o Senhor é Elias que voltou à terra. Cada um está dizendo uma coisa, que o Senhor é um profeta. E vocês? Que dizem que eu sou? Aí Pedro se levantou: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, quem te revelou não foi carne e sangue, não foi homem nenhum. Quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Pedro, tu és pedra, tu és pedrinha, e sobre esta pedra, não a pedra, Pedrinho, mas sobre a revelação, sobre a rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos um inimigo, mas esse inimigo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja tem autoridade de Deus sobre todo o inferno, sobre todos os demônios. Aleluia! Jesus falou, ele sabia que quando ele fosse embora, o inimigo seria da igreja. Não mais de Deus, nem mais de Jesus, mas da igreja. Então, olha, vocês fiquem tranquilos sobre essa revelação. Eu edificarei a minha igreja. E as portas, as potências do mal, as portas do inferno, as potências do mal, o próprio reino do mal em luta contra o reino do bem, não prevalecerão contra a minha igreja. Está dando para você entender? Cada um de nós é uma pessoa que Satanás tem como seu inimigo em potencial. É por isso que Paulo fala: vestivos de toda a armadura de Deus, para proteger a cabeça, para proteger o coração, para proteger os pés, para proteger as costas. Aí vem capacete da salvação, couraça da justiça no tórax, bota nos pés, preparação para o evangelho da paz, escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito Santo para combater, para atacar, porque Deus não manda só que a gente fique na defesa, Deus manda atacar. A espada é uma arma de ataque, não de defesa. Defesa é escudo, defesa é capacete, proteção, couraça, botas. É um verdadeiro soldado. Individualmente, cada um de nós é um soldado. Não adianta, nós não temos escolha.
O ímpio também estão vivendo e sofrendo as mesmas batalhas, mas eles não têm a proteção, eles não têm o poder para dominar. Está dando para você entender? Onde está o triunfo da igreja? Voltemos ao texto. Apocalipse 12. Primeira parte do versículo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aqui está dizendo a igreja coletiva. Então, por isso, irmãos, a estratégia de Satanás hoje é afastar você da comunhão. Não, você não precisa de igreja, não. Não, nós não precisamos de paredes. Mas igreja é corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça dessa igreja. Paulo usa uma figura de linguagem quando ele fala sobre o casamento. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e somos membros do seu corpo, então Cristo é o que comanda a igreja e nós somos membros desse corpo. Então aqui está falando que a igreja, de modo coletivo, eu oro por você, você ora para mim, eu te ajudo, você me ajuda, eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é uma coletividade, isso é koinonia, isso é comunhão. Quando eu saio dessa comunhão, eu fico vulnerável. Porque individualmente, sozinho, eu não consigo vencer. Quando eu me afasto, eu fico vulnerável às pragas do inimigo. Pode observar, fale, vê a vida de quem falou, eu não frequento mais igreja. Vai ver como é que ele está. Ele está igual uma pedra de gelo. Aí eu oro em casa, não ora nada. Eu leio a Bíblia em casa, não lê nada. Porque não se consegue fazer. Tenta fazer churrasco com uma brasa só. Tenta fazer. Se você não jogar um monte de brasa ali dentro, e quando ela começar a pegar fogo e um espalhar pelo outro, você não tem carne assada. Quando as brasas se ajuntam, aí nasce o churrasco. Puxa vida, hein? Falar isso agora, hein? Quando as brasas vivas, a palavra diz que nós somos pedras vivas, e quando essas pedras vivas estão juntas, quando o fogo pega nessa brasa, então a glória de Deus desce sobre todos nós, porque existe a bênção poderosa, a bênção da graça pública, ou seja, Deus só me abençoa em determinadas bênçãos quando eu estou junto com vocês e quando vocês estão junto comigo. Mas existe a bênção da graça individual, quando eu estou lá no meu quarto, com a porta fechada, falando com meu Deus, Ele vai me dar a bênção que eu não posso receber aqui, mas Ele me dá lá no meu quarto. É a bênção da graça, é a bênção da graça particular e a bênção da graça pública. Deu para entender? E eles o venceram pelo sangue, a primeira coisa. A Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que há um fio de escarlate, ou de escarlata, do Gênesis ao Apocalipse. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando de quem? Está falando de Jesus que ia morrer para destruir a serpente. Aqui começa o fio de escarlata. E ele vai até o Apocalipse, capítulo 5, 11 ao 13.
E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam todas as ações de graça, honra, glória e poder para sempre. Aqui começa em Gênesis 3,15, começa a ser colocado o fio de escarlata, o fio vermelho, que representa o pecado, mas também a maior representação é do sangue de Jesus, que começa no Gênesis e passa pelo Gênesis e vai até Apocalipse. Alguém fala: é muito difícil ser salvo. Não, eu vou te mostrar. Josué capítulo 12, capítulo 2, Josué 2, 12, por favor. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Quem está falando isso aí? A prostituta Raabe, a ex-prostituta Raabe. Quando os espias foram enviados por Josué para ver a terra, eles foram descobertos. O que Raabe fez? Raabe era prostituta, a casa dela era em cima do muro de Jericó. E quando ela percebeu isso, ela escondeu os espias. Ela escondeu os espias e eles ficaram gratos, falaram: muito obrigado por você ter feito isso. Ela falou assim: olha, eu sei que vocês vão vir destruir Jericó, mas quando vocês vierem destruir, salva minha família, salva minha mãe, salva meu pai, salva meus irmãos, salva minhas irmãs, salva minha família. É o pedido dela aqui. Agora vamos ver o versículo 12. Aliás, versículo 18, por favor, o 12 já é esse aí. Eis que, quando nós entrarmos na terra, estará esse cordão de fio de escarlata, a janela por onde nós nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Agora o verso 18, né? Verso 18, por favor. Ou 19, 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. Nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, e o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então, o que os homens de Josué estão falando? Falando assim: olha, você vai fazer uma coisa. Esse aqui é o sinal. Um fio vermelho. Um fio vermelho, até uma criança pode colocar na janela da casa. Mostrando que a salvação é tão simples, tão fácil, que até uma criança entende. Jesus mandou pregar o evangelho para os simples, até para os incultos, para os analfabetos, que ela vai entender a mensagem. É o homem que procura dificultar a entrada no reino de Deus. Jesus falou para os fariseus: vocês ficam na porta do reino, não entram e não deixam as pessoas entrarem. O fio de escarlata, até uma criança poderia colocar na janela da sua casa, mostrando a simplicidade do evangelho, mostrando a simplicidade da salvação. Mas os homens colocam tanta coisa, tanto obstáculo, como se fosse o Deus que querem ser adorado, exaltado e glorificado.
E eles o venceram pelo sangue. O sangue está do Gênesis ao Apocalipse. O fio escarlata começa no Gênesis e termina no Apocalipse. A vitória está no sangue de Jesus e é pelos méritos de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 13. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deste milhões e milhões, milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. Então foi os méritos de Jesus. Os méritos de Jesus que nos deu esta vitória, que está ligado do Gênesis 3,15 até o 22 de Apocalipse, verso 14. Vamos ler, 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A minha versão diz: bem-aventurado os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, os méritos é de Jesus. O sangue de Jesus vem lavando desde o dia, desde o Gênesis, porque ele já estava prometido morrer antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus está trabalhando desde antes da fundação do mundo. Está dando para você entender? Esse é o plano de Deus. A palavra de Deus diz: pelo sangue de Jesus somos justificados. Eu nem vou ler Romanos 5, não, para aqueles que gostam de anotar. Justificado quer dizer tornados inocentes. A gente chega para Jesus cheio de culpa, mas o sangue dele justificou, nos justificou. Ou seja, a partir de hoje, Daniel é inocente de tudo que ele fez no seu passado. Isso é justificação. Deus te tornou inocente. Pelo sangue de Cristo, todos nós nos tornamos justificados. Pelo sangue de Jesus temos acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, irmãos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo caminho novo, vivo caminho novo, que Ele inaugurou através do seu sangue. Então nós podemos entrar na presença de Deus, não é por mérito nosso, nem por coisa boa que nós tivéssemos feito, mas entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus, pela sua obra, que nós cristãos somos vencedores. Nós somos vencedores é por causa do sangue de Jesus. Então é por isso, irmãos, que nós temos que ter o cuidado. Satanás usou uma novela, e nessa novela os atores, qualquer coisinha falava: o sangue de Jesus tem poder. Não fala isso. Não fala. Use essa frase quando for preciso usar. Porque quem brinca falando qualquer coisa, sangue de Jesus tem poder. O filho desobedece: filho, o sangue de Jesus tem poder. Não faz isso. O sangue de Jesus é para usar contra o filho. O sangue de Jesus é para purificar. O sangue de Jesus é para derrotar Satanás. Está dando para você entender, irmãos? Porque quem fala toda hora, todo momento, o sangue de Jesus tem poder por qualquer coisa.
Na hora que ele precisar, não vai ter poder. Na hora que ele precisar, não vai usar. Não vai acontecer. Porque ele já está acostumado, ele já habituou a falar. Então é onde nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Eu vejo pessoas pescando, que eu gosto de assistir. Pessoa pescando na beira, canais de pescador. Aí quando arrebenta a linha, pelo amor de Deus, abriu o anzol. Eu falo, cara, não faz isso. Eu lá assistindo, eu falo, não faz isso não, cara. Não fala isso não. Você vai falar, vai invocar o amor de Deus porque um anzol abriu? Você vai invocar o amor de Deus porque uma linha arrebentou? E ele é crente. Ele é crente, ele fez uma camisa lá para o seu canal, Deus seja louvado, fala o nome de Deus, mas nesse ponto, invocar o amor de Deus é quando nós estamos necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Senhor, eu venho invocar o teu amor, tenha misericórdia de mim. Não é porque o anzol abriu, não é porque tropeçou, não é porque o arroz queimou, não é porque o filho tropeçou dentro de casa, não é por causa de uma conta que você esqueceu de pagar, não é pelo amor de Deus. Não, invoque o amor de Deus na hora que você estiver precisando. Está dando para entender? Somos vencedores porque Jesus derramou seu sangue. É o sangue de Jesus que nos dá a vitória. Já estou indo para os finalmente. Onde está a vitória da igreja? Primeiro, está no sangue. Segundo, a vitória está no testemunho, parte B do versículo. E pela palavra do seu testemunho. Pela palavra falada, pela palavra vivida. A Bíblia mostra para nós o simples fato de darmos testemunho de Cristo, de sua palavra, nos alimenta para os desafios de cada dia. Então, quando eu leio a palavra, quando eu falo, olha, eu quero dizer uma coisa para você, o mais beneficiado hoje aqui está sendo eu. Sabe por quê? Porque eu tinha preparado já a primeira mensagem, olha como é que Deus é. Eu preparei a mensagem, aí quando eu fico, passou do meio da semana eu já perco a tranquilidade. A Thalita olha para mim, pai, não sossega, não fica dentro de casa, sai andando, porque eu estou ligado. Eu falo, Senhor, não vem aqui, chega aqui, abre a Bíblia e vai pregar para você, Senhor, o que eu vou falar para o teu povo, Senhor? Eu não sei o que eu vou falar. Essa é a minha conversa com Deus. Eu não sei o que eu vou falar. Não tenho a mínima ideia do que eu vou falar, Senhor. Aí comecei a preparar. Aí já fiz o rascunho. Aí falei, poxa, agora estou aliviado. Quando eu chego dentro de casa, estou lá sentado pensando na mensagem. Não é isso. Não é isso. Voltei para lá. Abandonei aquele rascunho. Aí veio essa. Igreja vitoriosa. Aí meu coração pacificou. Falei, então é essa. Então, tudo eu meditei. E agora eu venho falar para você. Então o que acontece comigo? Eu estou testemunhando da palavra. Então Deus está me fortalecendo pela segunda vez. Por isso que é bom a gente estar ouvindo e pregando. Ouvindo e pregando, ouvindo e pregando. Lendo e falando, lendo e falando. Fala para o seu marido, fala para a sua esposa, fala para o seu pai, fala para o seu vizinho. Dá testemunho da palavra. Porque é isso que vai te fortalecer para os desafios da vida. Você vai estar forte para enfrentar as lutas que Satanás implanta contra a sua igreja.
O nosso testemunho demonstra que não temos vergonha do Evangelho de Cristo. Paulo afirma em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não tenho vergonha da Bíblia, não tenho vergonha do Evangelho. Jesus disse lá em Lucas 9,26, que quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele perante o Pai e perante os seus anjos, quando eu vier na minha glória. Então a igreja precisa testemunhar da palavra. A vitória da igreja está na segunda coisa, que é testemunho da palavra. Não aceite menos do que isto. Amém? Terceira parte. E não amaram a sua vida até a morte. A vitória da igreja está na fidelidade e na dedicação. Não amaram a sua vida até a morte. Isso quer dizer, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida, porque Apocalipse capítulo 2, versículo 10 está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto, esse versículo fala de duas coisas fortes: vida e morte. Não amaram a sua vida até a morte. Então, duas palavras fortes: vida e morte. A palavra de Deus mostra que a ideia desse texto mostra que mantiveram o testemunho às custas da sua própria vida. Nem a morte pode apagar ou separar de Cristo. Se nós lermos a história da igreja, a história está manchada com o sangue dos mártires. Desde o tempo apostólico até os dias atuais, tem gente morrendo. Eu estava vendo um documentário feito pela Ana Paula Henkel. Olha o documentário que ela fez esses dias. Há um relatório da Open Doors Internacional, e esse relatório traz que 380 milhões de cristãos estão sofrendo perseguição em todo o mundo. 380 milhões. Então o que o Daniel está passando, que você está passando, tem 380 milhões passando com você. Isso de 2024. Em 2024 ele já ganhou 15 milhões a mais. Nós estamos já no final de 25. Então, como a vinda de Jesus é como dor de parto, que as dores vão intercalando na hora do nascimento do bebê, as dores vão aumentando e com espaço menor uma da outra. Então, eu acredito que deve ter aumentado mais uns 20, 30 milhões, porque só agora na Indonésia, essa semana, mataram 5.000 cristãos, e um pastor estava lá com a Bíblia dentro da cova, não era nem cova individual, era uma cova coletiva. Fizeram um grande buraco, e o pastor entrou lá, e os corpos de pastores, os corpos de irmãos, estavam ali jogados naquela vala, para ser sepultado, e ele desceu lá, em volta do buraco, estava todo mundo, os cristãos olhando, os seus irmãos ali mortos, e ele disse, com a Bíblia na mão: olha, o mundo não está vendo isso, olha quantos irmãos nossos estão mortos aqui, isso agora na Indonésia. E ele falou: Trump, por favor, ajude os cristãos, ajude os pastores da Indonésia. Aí Trump imediatamente já recebeu a mensagem:
mandou um recado para o presidente da Indonésia: parem com o massacre de cristãos, senão não tem mais $1 de ajuda para vocês. E se vocês não pararem com a matança de cristãos, nós vamos entrar aí e vamos ceifar essa gente. Olha, a coisa está fervendo. 30 pastores foram presos agora na China. Sem contar esse pastor que eu vi para vocês, que eu falei que ele estava com toda... Você podia contar as costelas do seu corpo. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Desde os apóstolos até os dias atuais, a igreja vem sofrendo perseguição. Na Indonésia, Somália, os países da Ásia e da África são os mais hostis com os cristãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a morte desses nossos irmãos não intimidou a igreja. Eles puseram fogo na igreja na Indonésia, os irmãos foram reunir na rua. A chuva pingava sobre eles e eles lá sentados no chão, cantando e adorando a Deus. Mesmo debaixo de perseguição, a chama, a morte não intimidou os irmãos, não desanimou a igreja e não apagou a chama da fé em Jesus Cristo e nem vai apagar. Aleluia! Porque o fogo que nos sustenta é o fogo do céu, é o fogo do Espírito. Oh, aleluia! Aleluia! E eu encerro. À luz do texto que nós lemos, mostra que em todos os tempos a igreja cristã, nós, servos do Senhor, vencemos pelo sangue de Jesus. Vamos falar juntos? A nossa vitória está no sangue de Jesus. A nossa vitória está na palavra do testemunho. A nossa vitória está na fidelidade e dedicação. Amém. A vitória de Cristo também é a vitória da igreja. A vitória da igreja é a vitória de Cristo. Amém. Agora você sabe por que você está enfrentando luta? Descobrimos? Porque não é Deus nem Jesus o adversário mais. Sou eu e você. Por isso que nós temos que, igual soldado, estar sempre com a nossa armadura, orando e meditando na palavra. É orando por fortalecimento e usando a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Esse é o segredo da vitória. Amém.